Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, boa noite, Débora, Carol, ouvintes, quem nos acompanha por imagens. Uma semana que já tinha notícia de sobra, começando com essa baita notícia para quem é jornalista, para quem não é, para todo mundo que acompanha, né, jornalismo televisivo, um marco ali, a mudança no Jornal Nacional. Oi, Vera, boa noite. Parabéns aí para todos os envolvidos, né? Para o Tralho, para todo mundo. Boa sorte nesse desafio. Como é que faz para continuar com Viva Voz normalmente, depois dessa bomba? Né? Agora que o WhatsApp vai falar estar da novela, bombando, do Jornal Nacional, sei redes lá. sociais e tudo mais. Hoje é aniversário do Jornal Nacional, né? E são 56 anos do Jornal Nacional. E certamente vai haver também algum tipo de comunicado ali dos próprios envolvidos na mudança, na dança das cadeiras, mas é ali uma notícia importante. Boa sorte ao Tralli e também ao Bonner na nova função. Ó, o WhatsApp tá daquele jeito, sabe? Uma mensagem atrás da outra que a gente não consegue pegar sobre grupos, esse assunto. e os grupos? Obviamente. A gente que é jornalista. Né? Os Tô ouvintes dando da conta. CBN aqui, mas a maioria é contente com a mudança. Bom, vamos então para os nossos assuntos aqui de Brasília. A gente vai para lá, a Isa Staciarini conta mais para a gente sobre os preparativos para o julgamento histórico do núcleo crucial da trama golpista, em que, entre os réus, o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 pessoas. Oi, Isa, boa noite. Oi, Débora, muito boa noite mais uma vez para você, para Carol, para Vera e para todos os nossos ouvintes. Olha, às vésperas, né, do julgamento dos 8 réus do núcleo crucial da trama golpista, o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, disse que o julgamento vai ocorrer com serenidade e sem interferências de quem quer que seja. Ele também frisou que o extremismo em breve vai ser empurrado para a margem da história e não vai fazer mais parte do cenário, que a sociedade vai poder contar com visões diferentes e que respeitam as alternâncias de poder. Barroso disse que na vida sempre vai existir a polarização, que isso não é o problema, que o problema é o extremismo, a intolerância em relação ao outro, ou seja, a não admissão de que a outra pessoa possa existir e, eventualmente, pensar diferente. E que, na democracia, a regra é quem ganha, leva, e quem perde não fica despojado dos seus direitos e pode concorrer na próxima eleição. Eu acho que o julgamento precisa ser feito com absoluta serenidade, mas cumprindo o que diz a Constituição e o que diz a legislação, sem interferências, venha de onde vier. A gente está lá para cumprir uma missão, que é uma missão difícil, mas é também a missão de servir ao Brasil da melhor forma possível. O que não é aceitável numa democracia é, no caso da derrota, você desrespeitar as regras do jogo. A regra do jogo é clara. Quem ganha, leva. Quem perde, preserva direitos e pode concorrer na eleição seguinte. Um esquema especial de segurança foi montado, começou já a valer hoje. O acesso à Praça dos Três Poderes está sendo controlado pela Polícia Militar. O efetivo já foi reforçado ao redor do prédio do Supremo, inclusive com monitoramento com drones. O trânsito não vai ser interditado, pelo menos por enquanto, não há essa necessidade, mas a circulação de pedestres vai ser restrita apenas a quem tem autorização. Também foi criada uma célula presencial de inteligência que reúne órgãos aqui do Distrito Federal e também federais, como a própria Polícia Federal, para monitorar a situação em tempo real. É com vocês. Obrigada, Isa Staciarini, com informações de Brasília sobre a expectativa para esse julgamento. Todo mundo nessa expectativa. É o assunto, né? Já vem sendo o assunto do Brasil nos últimos dias e mais ainda essa semana, né, Vera? Decisiva. Exato, Débora. É a semana aí decisiva, pairam muitas dúvidas. O presidente da corte fazendo uma fala ali entre institucional, mas também resvala um pouco na questão política, quando ele fala da possibilidade de varrer os extremismos
Isso não é função do Supremo Tribunal Federal. A função do Supremo Tribunal Federal é se ater ali às questões jurídicas do julgamento. Varrer os extremismos é mais uma missão para o eleitor nas urnas. Então, esse tipo de fala é que acaba contaminando um pouquinho um julgamento que já está bastante pressionado pela questão política. Para falar aí sobre as expectativas jurídicas que existem em relação ao que está por vir, a gente recebe agora aqui no Viva Voz o professor de Direito Constitucional da UFF, Gustavo Sampaio, já está na linha com a gente. Boa noite, professor. Obrigada por ter encontrado um tempo na sua agenda, que eu imagino que deva estar bastante concorrida. Boa noite, Vera. Boa noite, Débora, Carol. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio CBN. Boa noite, professor. Professor, queria começar ouvindo o senhor sobre o que o senhor acha que deverá ser ali o principal tema de embate no julgamento. A gente sabe que a primeira turma tem votado majoritariamente com o ministro Alexandre de Moraes, mas tem algumas questões que não são consensuais, entre elas a questão da superveniência de crimes e, eventualmente, da dosimetria das penas. O que o senhor acha que vão ser os pontos aí em que a gente tem que ficar mais atento a partir de amanhã? Eu creio que, como cada um dos mais de 30 réus, portanto, corréus, foi acusado por 5 crimes, é a mesma acusação, mesmo libelo para os 5. Os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, o crime de golpe de Estado, ambos previstos e trazidos pela Lei 14.197 de 2021, por ironia da história, promulgada e sancionada pelo próprio presidente Bolsonaro. São acusados também de crime de organização criminosa, da Lei 12.850, e por crimes de dano ao patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado, 5 crimes, portanto. Eu acredito que um possível ponto de divergência será em torno de se, havendo condenação, se essa condenação virá por concurso material de crimes, explico o que é, em palavras, digamos, não jurídicas, concurso material é somatório dos crimes, somatório das penas. Ou se alguns ministros entenderão que a abolição violenta do Estado de Direito terá sido um mero meio para se chegar ao resultado do golpe de Estado, acontecendo o que chamamos de consunção. Se isso ocorrer, nós teremos, portanto, uma pena menor no voto de quem assim entender. Porque se entender que a abolição violenta foi meio para o golpe de Estado, não há concurso material entre os 2 crimes, logo não há somatório de penas. E acho também, um segundo ponto e último, que talvez haja ministros com entendimento de que, como amanhã se inicia o julgamento do chamado núcleo crucial, que é o grupo 1, aquelas grandes autoridades de Estado do governo Jair Bolsonaro, inclusive o próprio presidente, que talvez esses réus não mereçam a imputação dos crimes de dano ao patrimônio da União e de deterioração do patrimônio tombado, porque esses crimes teriam sido, segundo uma possível divergência, ocorridos e praticados apenas por aqueles que invadiram os prédios da Praça dos Três Poderes, que não teria sido o caso do ex-presidente e de seus ministros. Talvez essas 2 divergências possíveis se verifiquem presentes. Todavia, Vera, é bom dizer, decisão judicial nós só conhecemos quando ela chega, quando ela é proferida. Então, vamos ficar atentos, aguardando o resultado do julgamento. Professor, e no caso de uma divergência, o que mais poderia mudar, ser alterado no curso desse julgamento? Haveria possibilidade de ir para plenário, por exemplo? Eu acho que essa possibilidade é pequena, Vera. Por quê? Porque, em verdade, os chamados embargos infringentes, que são um recurso para dentro da própria instância, até porque não existe nenhuma instância acima do Supremo Tribunal Federal, eles só são oponíveis quando a decisão não é unânime. Então, se houver condenação por unanimidade, não serão cabíveis embargos infringentes. E se houver dissidência, exige-se a chamada dissidência qualificada. Não basta, a princípio, um só ministro dissentir.
É verdade que o regimento interno do Supremo Tribunal só fala de embargos infringentes em competência do plenário, que não é o caso. Essa ação penal está sendo julgada pela primeira turma. Mas quando o regimento trata de embargos infringentes no plenário, ele diz que serão cabíveis se a condenação não unânime tiver 4 votos divergentes, no mínimo. Então, no plenário, que são 11 ministros, se o réu for condenado por 8-3, por 9-2, ele não pode usar embargos infringentes. Mas se ele for condenado por 7-4, por 6-5, ele terá embargos. O regimento nada diz no caso da turma. Uma impressão que já foi emitida por um ministro do Supremo Tribunal é no sentido de que, para se beneficiar possíveis réus condenados, admitir-se-á embargos infringentes em decisão da turma, mas desde que a dissidência proporcionalmente seja de 2 ministros. E por último, Vera, talvez tenhamos embargos sob o resultado parcial. Pode acontecer de um réu, por exemplo, respondo aqui hipoteticamente, ser condenado por 5-0 no crime de golpe de Estado e ser condenado por 3-2 no crime de abolição violenta do Estado de Direito. Ele poderá apresentar embargos infringentes em relação a essa parte em que a decisão judicial tiver tido dissidência. Esse é o panorama. Remessa ao plenário poderá acontecer, desde que haja um destacamento da matéria para o plenário. Vamos aguardar. Professor, agora a Carol falando aqui, boa noite para o senhor. A gente tem um julgamento que acontece em meio à pressão no Congresso Nacional para a votação do projeto de anistia, né, que pode vir a anistiar justamente esses réus que sequer ainda foram julgados. Qual é a constitucionalidade dessa matéria e isso influencia de alguma forma o julgamento? Veja, Carol, a anistia é ato do Congresso Nacional. A Constituição da República diz que a anistia se dá por lei, quem edita a lei é o Congresso Nacional. É um perdão parlamentar, é um perdão congressual dado a determinados ou a determinado praticante de um determinado crime. O Congresso tem autoridade para dar anistia? Tem. Todavia, neste caso, em se tratando de anistia por crime contra o Estado constitucional democrático de direito, até nisso há divergência, Carol. Embora não se tenha jurisprudência formada. Mas alguns grandes juristas entendem que a Constituição da República, embora expressamente não proíba a anistia, inciso 44 do artigo 5º, para crimes contra a democracia, que por se tratar de um fundamento de validade existencial do próprio Estado, o regime democrático, que o Congresso não pode perdoar autores de crimes contra a própria democracia, que constitui o próprio fundamento de validade do próprio Congresso Nacional eleito. Seria uma limitação implícita de poder. Mas isso, Carol, renderá, acaso vier a ser discutido, muito debate, porque a priori a Constituição autoriza que se conceda a anistia. Acaso o Congresso edite uma lei anistiando, por certo, essa lei será submetida ao controle de constitucionalidade por quem? Pelo próprio Supremo Tribunal Federal, onde tudo acaba terminando. Professor, por fim, tem uma questão sobre o regime de cumprimento das penas, caso haja uma condenação por todos esses crimes, tem uma gradação em cada um deles, penas mínimas e máximas, mas o que se pode chegar em termos de pena máxima, caso sejam imputados todos os crimes a todos os réus, é até 43 anos de prisão. O senhor acredita que, caso havendo uma condenação assim pesada, o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser levado em conta para que ele já comece cumprindo uma pena em regime domiciliar, como ele está hoje em dia? Eu acredito que sim, Carol. Acredito que isso será possível e eu até ouso fazer uma especulação. Parece-me que recentemente o Supremo Tribunal Federal já deixou um recado. O primeiro presidente a ser condenado não foi Jair Bolsonaro, acaso ele venha a ser condenado também. Foi Fernando Collor de Mello, que foi condenado anos atrás por crimes contra a administração pública e por lavagem de dinheiro. Ele apresentou embargos infringentes, porque havia uma divergência qualificada na dosimetria da pena, e esses embargos foram julgados esse ano, vocês acompanharam na rádio.
No começo desse ano, o Supremo selou a decisão final, julgando os embargos do caso Collor, e o condenou a pena superior a 8 anos de reclusão. Significa que o regime inicial da pena seria mesmo um regime fechado. O presidente Collor foi para o estabelecimento prisional em Maceió e 2 dias depois estava autorizado o cumprimento da pena em regime domiciliar. Por quê? Por razões de saúde, comorbidades, doenças que acometiam e acometem o ex-presidente. Ora, nesse caso da ação penal 2668, essa ação penal em que é réu Jair Bolsonaro e a alta cúpula do seu governo, muitos réus ali, não só o presidente, já são idosos, já têm, portanto, doenças, comorbidades, situação precária de saúde. O próprio ex-presidente já se interna frequentemente em hospitais, ora para fazer cirurgias, ora para fazer tratamento médico. Me parece que o Supremo Tribunal, no caso Collor, emitiu o sinal. E se o presidente Jair Bolsonaro for condenado a uma pena alta, tendo que cumprir inicialmente a pena em regime fechado, eu apostaria no sentido de que o Supremo Tribunal vai autorizar que esse regime fechado seja cumprido em sede de prisão domiciliar. Carol. Obrigada, professor Gustavo Sampaio, da Universidade Federal Fluminense, clareando aqui as questões jurídicas, que são muitas, para o nosso ouvinte. Obrigada, professor. Até a próxima. Até a próxima. Satisfação falar com vocês. Fiquemos atentos aí aos fatos da semana. Boa noite, bom trabalho. Boa noite, Obrigada. professor. Tchau. Intervalo? Vamos para o nosso intervalo. A gente volta já com o Viva Voz. É tempo para todo mundo mandar mensagem aí, falando das trocas no Jornal Nacional, do julgamento, todas as notícias da semana. Viva Voz de volta! E o Igor Cardim está lá em Brasília, traz mais detalhes sobre as visitas autorizadas pela Justiça ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Oi, Igor. Às vésperas do julgamento, né, Débora? Boa noite para você, também para os nossos ouvintes. O ex-presidente recebeu hoje de manhã a visita da senadora Damares Alves. O encontro aconteceu por cerca de 2 horas e ocorreu, portanto, um dia antes do julgamento de Bolsonaro. Segundo a senadora, Bolsonaro estava sereno e demonstrou enfrentar os problemas ali de saúde, como o soluço que ele enfrentou nos últimos meses, chegou até a ir ao hospital em decorrência daquelas cirurgias abdominais. A ex-ministra disse que Bolsonaro queria vê-la por conta do diagnóstico de câncer, a qual Damares anunciou na semana passada. Ela disse que eles oraram por 2 horas, tomaram café e conversaram. A senadora disse que o ex-presidente não adiantou a ela se irá acompanhar amanhã o julgamento de forma presencial na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Ela disse ainda que Bolsonaro deve discutir o assunto com integrantes da defesa, com os advogados. Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o início do mês de agosto. A defesa dele pediu hoje, mais cedo também, à corte que autorizasse a visita do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Alexandre de Moraes deferiu esse pedido, autorizou que Lira visitasse o ex-presidente até às 6 horas da noite desta segunda-feira. Aí houve a confirmação, portanto, por volta das 5h15 da tarde, de que Arthur Lira compareceu à casa do ex-presidente, mas a gente não recebeu a informação de quanto tempo ele ficou ali em conversa com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele entrou e saiu também sem falar com a imprensa por uma outra entrada no condomínio do ex-presidente Jair Bolsonaro, no Jardim Botânico, no bairro do Jardim Botânico, aqui em Brasília. Débora. Obrigada, Igor Cardim, pelas informações. Bem, Vera, Arthur Lira é um dos grandes influenciadores ainda do Centrão, né? Exato, o Centrão está em busca de medir a temperatura de toda essa situação, até para saber até que ponto ele vai ou não com o projeto de anistia. Então, eu acho que a conversa entre os dois deva girar bastante em torno desse projeto, da perspectiva de se tem maioria para ele ser aprovado ou não, se existe clima para que o deputado Hugo Mota coloque esse projeto na pauta logo depois de um julgamento que vai mobilizar não só o Brasil, mas o mundo inteiro, né? O mundo inteiro com os olhos voltados para o Brasil. Muitos analistas, muitas publicações, inclusive
dizendo que o Brasil, com esse julgamento, cumpre uma etapa de defesa da democracia que os próprios Estados Unidos não conseguiram cumprir depois da invasão ao Capitólio pelos simpatizantes de Donald Trump. Então, tem muitas implicações em pautar um projeto como esse. E a gente sabe que o Lira continua sendo um dos grandes articuladores da pauta da Câmara. Então, daí porque essa visita. Ainda tem uma grande dúvida, Carol e Débora, sobre se Bolsonaro vai comparecer ou não às sessões de julgamento, que começam amanhã, tem amanhã e tem também na quarta-feira, e aí na outra semana, de novo, na terça, na quarta e na sexta-feira. Se ele irá a algumas e não irá às outras, se irá apenas quando o Alexandre de Moraes for proferir o voto mesmo, porque primeiro tem a leitura do relatório, aí tem a sustentação oral do Procurador-Geral da República, depois a dos 8 advogados de defesa. Então pode acontecer que nessa semana não se saiba ainda o voto do ministro Alexandre de Moraes. Então tem uma possibilidade de Bolsonaro deixar para ir apenas na semana que vem, mas tudo isso ia ser definido hoje, em reunião entre ele e os seus advogados. Agora, Vera, tem um peso simbólico a saída do Lira, né? Justamente na véspera, porque ele não é mais o presidente da Câmara, mas ainda tem bastante tinta na caneta, né? Quando a gente viu aquelas cenas do motim, da oposição ocupando a mesa diretora da Câmara e do Senado, foi o Lira que foi conversar com os parlamentares e tentar resolver toda aquela situação. O Lira é o relator daquele projeto importantíssimo sobre as mudanças no imposto de renda. Ele ir lá conversar com o Bolsonaro na véspera, de certa forma, está sinalizando apoio, né, ao ex-presidente nesse momento. Ele sempre vai dizer que não, né? Que foi lá empenhar apenas a sua solidariedade como um ser humano e que discutir ali os grandes temas da política. Mas tem como, é claro, fazer essa leitura também, porque tem uma simbologia de alguém que foi apoiador dele, que foi presidente da Câmara enquanto ele era presidente da República, etc., comparecer para visitá-lo num dia como hoje. Sim, com certeza. Vamos para o próximo tema? Não, intervalo. A gente vai fazer mais um breve intervalo e daqui a pouquinho tem mais Viva Voz. 6h42 agora, Viva Voz de volta em Brasília, né, meninas? Tem aquelas pautas que adormecem, acordam. A anistia é uma delas e, obviamente, ganhou bastante força nesses dias pré-julgamento. A Samantha Klein tem mais informações sobre as articulações. Oi, Samantha, boa noite novamente. Boa noite, Débora, Vera e Carol. Olha, justamente os parlamentares da bancada bolsonarista prometem retomar a pressão com toda a carga junto ao presidente da Câmara, Hugo Mota, para tentar pautar o projeto da anistia a partir desse início de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Integrantes da oposição têm uma reunião amanhã para discutir as reações, as estratégias que vão tomar aí nesses próximos dias. E a ideia é fazer essa cobrança pela anistia, que poderia beneficiar Bolsonaro, e também fazer uma cobrança pela PEC do fim do foro privilegiado, que sejam aí pautados em plenário. O líder do Novo, Marcel Van Hatten, por exemplo, afirma que o partido vai seguir apoiando o pleito do PL. A ideia é também insistir na instalação da CPI do abuso de autoridade, que seria mais uma ofensiva contra o Supremo Tribunal Federal, em especial neste momento de julgamento. Depois da derrocada e da PEC da blindagem, é claro que a anistia acaba voltando à carga também. Essa PEC da blindagem previa a proteção dos parlamentares contra decisões judiciais e, mais cedo, num evento em Recife, o presidente da Câmara, Hugo Mota, foi questionado sobre a tramitação das pautas de interesse da oposição e ele afirmou que a anistia vai tramitar no tempo certo. A oposição também está decidindo como vai acompanhar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os congressistas aliados de Bolsonaro também deverão participar das manifestações previstas para o próximo domingo em grandes capitais. Com vocês. Obrigada, Samantha Klein, pelas informações. Bom, a oposição sabe que a sociedade, em geral, não quer saber dessa pauta, mas também não vai deixar o assunto morrer, né, Vera? Não vai, e a gente teria de fazer contas ali na ponta do lápis, Débora e Carol, para saber se eles não teriam os votos suficientes para aprovar uma anistia, porque é algo muito do PL, sim, do Partido Novo,
mas que conta com certa simpatia de uma parcela do Centrão, que em troca ali de algum acordo político, já de olho nas eleições de 2026, poderia encampar essa agenda. Eu acho que está todo mundo meio pisando em ovos e tentando entender como o Supremo Tribunal Federal reagiria em caso de aprovação dessa anistia. Eu acho que se houvesse ali algum entendimento de que eles vão deixar passar, caso o Congresso aprove, eu acho que ela tem chance de passar. Mas eu acho que não é isso que eles vão receber como sinalização de volta de lá, do outro lado da Praça dos Três Poderes. O grupo do ministro Alexandre de Moraes vai fazer questão, eu acredito, de garantir que isso seja bloqueado por ser inconstitucional, como o professor Gustavo Sampaio falou agora. Já existe um precedente, né, da questão do deputado Daniel Silveira, que foi considerado que ali, como era um crime atentatório ao próprio Estado Democrático de Direito, não é passível de ser indultado, anistiado, de receber graça presidencial, nada disso. Então, tem esse limiar aí que torna a movimentação dentro da Câmara um pouco complexa, um pouco tensa. O presidente da Câmara, Hugo Motta, sendo muitíssimo pressionado, mas até aqui sem deixar claro se vai entregar ou não essa anistia. A ideia de que bota para votar e deixa ver o que acontece, aqui fica uma parcela da Câmara ali soprando na orelha dele. Pois é, justamente te perguntar sobre isso, Vera, sobre a posição do Hugo Motta em relação a essa matéria, porque ele dá uns sinais trocados, né? Ele foi eleito, na época que ele estava ainda em campanha, era o grande assunto, né, dos partidos da oposição, se ele ia pautar a questão da anistia, foi empurrando com a barriga, depois o assunto acabou perdendo força com aquele motim, né, da oposição, com a ocupação das mesas. O Motta garantiu que não tinha nenhum acordo, depois tentaram acelerar a votação de PEC da blindagem, também pegou mal. Ele está ali levando em banho-maria, né? Dando uns sinais meio trocados, dependendo do momento. Eu acho que ele carece de falta de liderança e de autoridade. É uma presidência bastante claudicante nesse sentido, Carol. Ele não consegue afirmar essa autoridade. Tem esse Arthur Lira sempre à sua sombra ali, como uma sombra a ele, e sempre sujeito a uma dose de pressão que não parece admissível por parte de quem comanda a Câmara. Só faz pressão aberta, assim, pública, sobre alguém quem imagina que esse alguém é passível de sofrer essa pressão. Veja que com o Lira, os partidos não se metiam assim a peitar publicamente o presidente. Havia uma certa liturgia, havia um certo respeito à figura, à presença do presidente da casa, coisa que a gente não nota com o Hugo Motta. Então, ele está padecendo de uma falta de liderança que ele mesmo deixou que se espraiasse pela Câmara, à medida em que ele, uma hora sinaliza para cá, outra para lá, não coloca as coisas para votar. Então, eu acho que é hora dele afirmar a liderança dele para um lado ou para o outro, né? Vamos seguir nesse assunto da anistia, gente, porque o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está em um movimento de nacionalizar o discurso e está encampando essa campanha em prol do projeto da anistia, mas ainda enfrenta divergências, principalmente com integrantes da família Bolsonaro. Guilherme Muniz, de volta de longas férias, com as informações para a gente. Tudo bem, Muniz? Boa noite. Tudo bom, Carol? Nem tão longas assim. Boa noite para você, Débora, Vera e os ouvintes. Pois e além disso que você mencionou, né, Tarcísio se colocando ali como uma espécie de candidato e tendo Eduardo Bolsonaro como um anteparo ali, dizendo que não é bem assim no que depender dele. Vou explicar essa história toda porque Eduardo Bolsonaro voltou a criticar nessa segunda-feira essa possibilidade do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ser o representante do bolsonarismo nas urnas em 2025, e isso vem 2 dias depois dele, Tarcísio, dizer que assinaria um indulto ao ex-presidente Bolsonaro como o primeiro ato de um eventual governo dele no Palácio do Planalto. Em entrevista ao jornalista Cláudio Dantas, o parlamentar disse nesta segunda-feira que o governador não tem o perfil de combate ao establishment que os bolsonaristas buscam
para 2025, na forma como ele próprio descreveu. O filho do ex-presidente está nos Estados Unidos, a gente lembra, né, negociando as sanções aí contra o Brasil em troca da anistia ao pai dele. Eduardo Bolsonaro também disse que não vê problema na possibilidade da direita ter diferentes nomes nas urnas, como, por exemplo, os governadores Ronaldo Caiado e Romeu Zema, desde que Jair Bolsonaro também possa concorrer. E aí a gente lembra que Bolsonaro está inelegível até 2030, cumpre nesse momento prisão domiciliar e ainda pode vir a ser condenado no julgamento da trama golpista que começa nessa terça. Nessa mesma entrevista, Eduardo Bolsonaro também aventou a possibilidade de ele próprio disputar a presidência da República nas próximas eleições, mas ele destacou que para isso ele teria que trocar de partido, porque segundo ele o PL quer direcionar uma candidatura para Tarcísio de Freitas, o que segundo ele é um atropelo. Mais detalhes, então, sobre essa fala do governador Tarcísio de Freitas, Carol, que disse 2 dias atrás ao Diário do Grande ABC que daria esse indulto a Bolsonaro na primeira hora de governo, porque, para ele, tudo que está acontecendo é absolutamente desarrazoado, se referindo ao julgamento no STF. Tarcísio disse que não confia na justiça e, apesar dele aventar aí esse eventual primeiro dia de mandato, disse que não pretende concorrer à presidência no ano que vem. E nessa segunda-feira, o jornal O Globo relatou que essa nacionalização do discurso de Tarcísio teve aval direto do ex-presidente Jair Bolsonaro, com o objetivo de consolidar Tarcísio como candidato e como uma costura por essa aprovação da anistia no Congresso Nacional, e em linha aí com o que contou agora há pouco a Samantha Klein sobre as costuras bolsonaristas no Congresso, Carol. Portanto, essa posição aí de Eduardo Bolsonaro tentando minimizar ou até fazendo críticas a essa possibilidade de candidatura de Tarcísio de Freitas. Pois é, gente, o bolsonarismo às vezes precisa de um divã, né? Porque, de um lado, o Bolsonaro dá aval para o Tarcísio nacionalizar o discurso e vocalizar a campanha em prol da anistia, mas, de outro, tem essas resistências dentro da própria família, sobretudo o deputado Eduardo Bolsonaro, né? Que tem feito críticas constantes a Tarcísio de Freitas. Acho que tem uma dose aí de ciúme, né, que fica muito clara naquelas trocas de mensagens entre o Eduardo Bolsonaro e o pai, e uma certa falta de confiança que o pai parece demonstrar no filho, apesar dele se sentir alguém que foi para o sacrifício em nome do pai. Então, eu acho que tem isso de um lado. E, de outro lado, saber que é uma dúvida a respeito de o quanto o governador de São Paulo estaria realmente disposto a ser leal até ali as últimas consequências ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí acho que essa fala que o Muniz trouxe para a gente, do governador ao Diário do Grande ABC, é uma tentativa dele de mostrar que sim, que ele está disposto a demonstrar essa lealdade até as últimas consequências. Tem aí uma leitura óbvia, né? Que quando ele fala que na hora 1 do seu mandato ele daria um indulto, ele está, portanto, cogitando a possibilidade de ser presidente da República. Fica até muito estranho ele dizer isso e em seguida dizer que não é candidato, porque, por óbvio, essa é uma declaração que só cabe a alguém que pelo menos cogitou a hipótese de ser candidato à presidência. Então, o Tarcísio tentando fazer aí um balé que é muito difícil, porque tem que agradar gregos, troianos, dizer que não é candidato, seguir governando um estado como São Paulo, que é uma máquina enorme e que tem problemas graves e sérios, e que ele ainda não fez ninguém que seja um candidato óbvio à sua sucessão. Então, a partir do momento que ele começa a flertar com o voo nacional, ele também deflagra a sucessão pela sua própria vaga. Então, são muitas as coisas envolvidas aí e os olhos de todo o mercado muito voltados para o governador de São Paulo, numa pressão crescente para que ele admita a possibilidade de ser candidato, o mercado e também dos partidos do Centrão, que estão ali diariamente fazendo incursões junto a aliados dele para que ele cogite essa possibilidade, mas tudo vai depender mesmo do aval do Bolsonaro, que acho que depois do julgamento vai ficar mais claro quando virá e de que forma virá, né?
Agora, com Tarcísio abraçando a pauta da anistia, ele foi bastante criticado por causa disso, né? De não ter abraçado o suficiente, segundo o bolsonarista. Falou do indulto, mas está tentando uma conversa com o Hugo Mota para tratar dessa questão. Hoje ele se encontrou com o presidente do Republicanos, o deputado Marcos Pereira, que inclusive postou uma foto dizendo que eles tinham tratado desse tema, a anistia. Isso, você acha, Vera, que isso pode aumentar a pressão sobre o Hugo Mota em relação a esse tema? Ah, certamente, né? Porque eles são do mesmo partido, inclusive, né? O Hugo Mota também é do Republicanos, apesar de não serem ali muito próximos, mas estão abrigados na mesma legenda, pelo menos até hoje. Tem uma grande especulação que, se Tarcísio for mesmo candidato a presidente, ele terá de mudar para o PL, estar no mesmo partido de Bolsonaro. Mas até aqui são todos do mesmo partido, esses que você mencionou. Então fica claro que ele está querendo usar os canais partidários para também fazer chegar ao presidente da Câmara essa ideia de que ele deveria pautar a anistia para que esse problema não fique até mesmo parando a pauta da Câmara e monopolizando, mobilizando todas as atenções dos deputados indefinidamente, mas o fato é que isso esbarra mesmo na discussão a respeito da constitucionalidade ou não de você conceder anistia àqueles que tenham cometido crimes contra o Estado Democrático de Direito. E aí a gente vai desde os condenados do 8 de janeiro até esses que vão começar a ser julgados a partir de amanhã. Então, está tudo interligado. Vai ser uma semana em que, de novo, o Congresso não vai funcionar, a gente vai ver muito pouca coisa. Tem aí reunião prevista de CPMI, tem outras coisas na agenda, mas toda a atenção vai estar voltada para o Supremo Tribunal Federal e o que acontecer lá, forçosamente, vai repercutir também no Executivo e no Legislativo. Então, o presidente da Câmara, sob uma enorme, uma imensa pressão e demonstrando que não tem muita clareza de como proceder, de como navegar nessas águas turbulentas, dado que ele pode até ser alguém com muito trânsito, e ele mas falta a ele uma certa senioridade, um certo traquejo para trafegar nesses momentos mais turbulentos da política. Dá tempo da gente trazer um último assunto aqui da CPMI do INSS. Igor Cardim tem mais informações em Brasília. Oi, Igor. Oi, Débora. Pois é, o advogado Eli Cohen disse hoje em depoimento à CPMI do INSS que decidiu repassar as informações feitas por ele na notícia crime à imprensa pela falta de resposta das autoridades após protocolar, então, essa notícia crime sobre as fraudes em benefícios, isso lá em 2023. Segundo ele, já se passaram 2 meses sem retorno das polícias sobre o caso, e aí o que levou ele, então, a procurar os veículos de comunicação para chamar atenção sobre esse esquema, ele é considerado ali por muitos senadores, também por integrantes dessas associações, como uma peça-chave nas investigações, porque foi ele que reuniu documentos, registros também eletrônicos e comunicações que apontaram o uso irregular de dados de aposentados e pensionistas na fraude do INSS. A convocação foi aprovada com apoio de parlamentares de diferentes partidos, entre eles o relator Alfredo Gaspar, o senador do PT Fabiano Contarato e o líder da oposição Rogério Marinho. Ele segue explicando ali como funcionava esse esquema de desvio de dinheiro dos aposentados e pensionistas do INSS. Ele chegou a dizer que as associações e os sindicatos não funcionam se não houver roubo. Nós não só desvendamos a materialidade, nós chegamos à autoria. Vou deixar bem claro para vocês. Me desculpa, senhor relator, mas se eu e o senhor relator fôssemos agora montar uma associação ou um sindicato voltados a aposentados, nós teríamos que roubar para que ele desse certo. Não há a mínima possibilidade desse modelo de negócio existir sem roubar. Não há. E eu vou provar isso. O ex-ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, avisou à CPI do INSS que poderá depor na próxima segunda-feira. Débora. Obrigada, Igor. Esse assunto tá andando
por hora. Bem, Vera, amanhã, primeiro dia do julgamento do núcleo crucial, você diretamente de Brasília. Inclusive, um aviso aqui para o nosso ouvinte, né? O Viva Voz amanhã vai ser um pouquinho mais tarde, vai começar às 7, justamente para a gente trazer no quente ali todas as análises do julgamento. É isso, vou estar lá com os nossos colegas de CBN, nossos colegas também do Jornal Globo, Renata Agostini, e a gente faz um Viva Voz bem encorpado amanhã, já com as primeiras informações, primeiras análises, primeiros bastidores desse dia, primeiro dia de um julgamento que será certamente histórico. Obrigada, Vera. Beijo, até amanhã. Até amanhã, meninas. Beijo, até amanhã.